Olá, bom dia! Temos alunos por aí hoje, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham um bom dia. Bom, e vamos nos preparar, né, para a gente iniciar a correção da nossa atividade, que ficou lá na página 167 e 168. Então, vamos aí pegando o materialzinho de vocês, né? O lápis, borracha, o livro, para abrir nessa página, para a gente dar continuidade na nossa aulinha de português, certo? Então, página 167, ok? Bom, então aí, iniciando na primeira questão, diz o seguinte: leia as palavras em voz alta e converse com seus colegas e o professor. Bom, nós estudamos na aula passada o uso da letra O e da letra U, né? Que tem sons muito parecidos. Então, vamos ler todas as palavras. Então, diz assim: desistindo, bidu, mundo, louco, angu, companheiro, tatu. Então, na letra A, diz o seguinte: ao falar as palavras terminadas em O, qual o som que você pronunciou? Bom, o som, qual foi mesmo, né? É possível, né? No caso, foi o som da letrinha U. Vocês, né, criança, podem perceber, né, que o som de U nessas palavras é compreensível, né? Pois na fala usamos o som de U mesmo, né? No entanto, é que na escrita algumas palavras usam O, embora sejam pronunciadas com o som de U, tá certo? Bom, a letra B. Ao falar as palavras terminadas em U, você pronunciou o som de O ou som de U? Bom, a gente viu, sabe que é uma resposta pessoal, mas é o som de quem? De U, tá certo? Ok? Bom, então vamos lá para a nossa segunda questão. Fale novamente as palavras da lista. Então vamos lá, todo mundo falando, ó. Desistindo, bidu, mundo, louco, angu, companheiro, tatu. Né? Então, letra A. Circule aquelas em que a última sílaba é mais forte de todas, no caso, a sílaba tônica. Então, aí nós temos, né, ó, bidu, que a gente já viu lá, né, angu e tatu. Então, vocês vão lá na listinha e circulam essas palavrinhas que já está circulado, que vocês já viram lá na primeira questão, tá? A letra B. Com que letras estas palavras terminam? Com a letra U, certo? Ok? Terceira questão. Você observou que algumas palavras são faladas com o som final muito parecido, mas algumas são escritas com a letra O e outras com a letra U. Por que isso acontece? Você já descobriu? Converse com seus colegas e o professor. Bom, essa é uma questão pessoal, né? Mas, para que a gente descubra, nós precisamos o quê? Vamos que tal a gente fazer a separação silábica oralmente? Vamos lá. A primeira palavrinha lá, né, ó. Desistindo, né? A outra. Bidu. A terceira palavrinha. Mundo. Então, observem aí o que foi que aconteceu quando a gente fez essa separação silábica oralmente. A gente pode observar, né, que as sílabas final de algumas palavras têm um som fraco e outras têm um som forte, né? Quando a última sílaba é fraca, a letra
O na maior parte dos sotaques brasileiros, tá certo? Mas geralmente é pronunciado esse O com o sonzinho da letra U, mas é escrito com a letra O, tipo, desistindo, né? A gente fala com som de U, mas é escrito com a letra O, tá? A mesma coisa acontece com o mundo, que no caso é mundo, né? É escrito com O, mas nós pronunciamos como se fosse letra U, tá? Bom, então vamos agora para a quarta questão. Diz o seguinte: agora escreva as palavras em duas colunas, tá? Palavras terminadas em O e palavras terminadas em U. Então, vamos ler, acompanhe aí quais são as palavras terminadas em O. Desistindo, mundo, louco, companheiro. Palavras terminadas em U. Bidu, angu, tatu. Certo? Ok, criançada? Então, confiram com atenção essas palavrinhas e escreva cada uma corretamente nos seus devidos lugares, tá? E pode continuar o treino para descobrir qual é a sílaba forte e a sílaba fraca. A sílaba forte é aquela quando nós pronunciamos com um tom mais forte, tá? Tá certo? Com a vibração mais forte. Então, vamos lá para a nossa quinta questão, que pede exatamente o seguinte: complete com V para verdadeiro ou F para falso, quanto ao uso da letra O e da letra U no final de palavras. Aí nós temos 3 quadrinhos, né? Primeiro quadrinho diz o seguinte: se a última sílaba da palavra for forte, escrevemos com a letra U. Então, é uma dica: verdadeiro, tá? Então, se apegue nisso. O segundo quadrinho: se a última sílaba da palavra for fraca e escrita com a letra O, ela pode ter o som de U. Verdade, isso aí é verdadeiro. Somente o som de U, não que seja escrita com U, tá? E o último quadrinho: não podemos saber nunca se as palavras são escritas com a letra O ou com a letra U no final. Não, isso é falso, né? Essa palavra nunca aí, lógico que não. Se nós acabamos de ler 2 regrinhas, então significa que nós podemos saber sim, né? Que temos como identificar quando se usa O e quando se usa a letrinha U. Acabamos de ver que a primeira regra é o quê? Som forte, sílaba forte, letra U. Sílaba fraca, letra O com som de U, tá certo? Bom, então hoje nós vamos ver, né, uma pequena produção de texto, tá? Que eu quero que vocês façam, tá? Então, eu vou ler aqui só os planejamentos, desenvolvimento, e no final eu vou dizer o que é exatamente que a gente quer, tá? Não é exatamente o que tá aqui no livro, mas no livro nós vamos ler todo para que vocês possam estar entendendo. Então, diz o seguinte: agora que você já conhece o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sabe que reúne um conjunto de direitos e deveres que protegem a criança, vamos elaborar um estatuto como o ECA para os alunos de sua classe. Para isso, é muito importante que vocês conversem sobre direitos e deveres, né, que eles tragam benefício, pensando no que é ser estudante de terceiro ano. Bom, planejamento. Nós temos aí 8 dicas. Vamos ler as 8, né, de como nós vamos planejar. E no final eu vou dizer o que é exatamente o que vocês devem fazer. Olha só. Com todos os seus colegas de turma, façam um levantamento sobre os direitos dos alunos que deve ser garantido pela escola e pelos próprios colegas. Isso daí vocês vão fazer o quê? Em casa com os familiares,
tá? 2. Juntos, avaliem as sugestões feitas, verificando se fazem sentido e se já não fazem parte do cotidiano da escola. 3. Listem o tema de cada sugestão, ou seja, cada sugestão que os colegas forem dando, que em casa, no caso as pessoas forem dizendo, vocês vão anotando que é para não esquecer. Em seguida, pense nos deveres dos alunos. Também tem deveres, né? Muitos deles podem estar relacionados aos direitos apontados. Por exemplo, se é direito do aluno ter um banheiro limpo e agradável de se usar, qual será o dever desses mesmos alunos e ao usar esse banheiro? 5. Pense em estabelecer proibições que sejam necessárias à segurança e ao respeito de todos os alunos. Faça uma lista e avalie os itens como fizeram com os direitos. 6. Agora pense nos deveres dos alunos, incluindo desde o uso do espaço físico até as atitudes em classe, no pátio e no refeitório e no cumprimento dos compromissos escolares. Isso é uma coisa muito interessante também. 7. Avaliem os deveres sugeridos, reúnam aqueles que podem ser colocados em um mesmo item e elimine os repetidos. Bom, então aí depois de ter anotado de todo o que todo mundo falou, né? Ler novamente e ver quais que são aqueles que repetem, mesmo que sejam com palavras diferentes, mas que tenham o mesmo sentido, vocês devem estar eliminando, estar retirando, né? Como nós não vamos fazer essa mesma quantidade, vamos fazer uma quantidade bem menor de direitos e de deveres, tá? Tá certo? Bom, então agora vamos lá para a outra página, página 169, para a gente ver o oitavo, né? A oitava dica do planejamento, tá certo? Então, vamos acompanhar com atenção. Oitavo. Pense na forma de iniciar cada parágrafo com os direitos, deveres e proibições que protegem o aluno na escola e procuram garantir o aprendizado como: todo aluno tem o direito, o dever ou é proibido, tá? Logo em seguida, nós temos o desenvolvimento, que é o quê? Redija os direitos, as proibições e os deveres selecionados conforme o planejamento. Bom, isso aqui é uma organização que fica bem legal, né? Coloca em cima direitos, aí diz quais são os direitos. Depois, proibições, diga quais são as proibições. E, por último, diga quais são os deveres. Revisão. Esse é um passo muito importante, é importantíssimo, né? Depois do trabalho todo feito, todo escrito, deve-se fazer o quê? Revisar, ler novamente, né? Ver o que está escrito errado, o que não está com sentido, o que tem sentido, o que não tem, o que tem a ver com o tema, o que não tem, né? Então, releiam o texto. É importante que ele esteja claro, de modo a não deixar dúvidas para quem o leia. 2. Revisem a ortografia e a pontuação. Isso é importantíssimo. Ler e ver com a mamãe e com o papai quais são as palavrinhas que estão erradas, tá? E a pontuação, né? Usar o quê? Se é uma pergunta, usar o ponto de interrogação, né? O ponto de exclamação, ponto final, a vírgula, certo? Observe o uso de letras maiúsculas que vocês já estudaram. Então, eu acredito que estejam craques. No início de cada parágrafo, ou seja, no início de cada frase. Depois de pontos e em nomes próprios, né? Usar a letra maiúscula. Observe também o uso de quem?
do O e do U em final de palavrinhas, que foi o que a gente acabou de ver, né? É importante que vocês coloquem sempre em prática tudo aquilo que já foi trabalhado desde o início do ano até agora, certo? Aquilo que já foi visto, é importante que vocês não errem, procurem estar corrigindo para que vocês observem e memorizem as regras corretamente, as regras da gramática, tá certo? Para que vocês possam estar passando a serem bons escritores, bons leitores. É necessário que cada um faça essa revisão e coloque sempre em prática aquilo que se aprende, né? Não adianta só você dizer o que é certo sem fazer o que é certo. É importante que se diga e que também se faça aquilo, se pratique aquilo que é correto, tá bom? Entendido, crianças? Bom, então façam isso. Sempre que aprenderem alguma regrinha, a coloquem em prática, tá? Combinado? Bom, então agora vamos para o nosso próximo passo, né? Divulgação. Bom, crie cartazes, com os direitos, obrigações e deveres dos alunos. Façam desenhos para ilustrar alguns desses pontos. Afixem em local visível da sala e consultem sempre que necessário. Bom, essa é uma questão que a gente não vai fazer essa divulgação dessa forma, né? Cada um colando o seu cartaz. Nós vamos fazer de uma forma diferente para que de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Avaliação. Converse com seus colegas e o professor. Que direitos e deveres da criança e do adolescente você aprendeu? É importante, né? O que você aprendeu sobre estatutos? C. Você acredita que esse conjunto de regras pode trazer benefícios para você e seus colegas? Quais? Por quê? Bom, então, esse aí nós temos, são 3 alternativas, né, com perguntas. A última tem 3 perguntas. Bom, é importante que vocês possam estar refletindo e ver se vocês realmente aprenderam, o que vocês aprenderam em relação ao estatuto, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque isso é algo que vocês vão levar para a vida, né? Não é só praticar a leitura, é uma leitura que tem um ensinamento importantíssimo para a vida de vocês, tá? Então, que desde criança que vocês já aprendam a entender quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres e que vocês possam estar, no caso, procurando, né, buscando entender mais e exigir que os direitos de vocês sejam atendidos. Tá certo? Ok, criançada? Bom, então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma listazinha, né? Onde vocês vão colocar, primeiro, 2 direitos, tá? Vamos escolher 2 direitos. Depois, 2 deveres, tá? E para finalizar, 2 proibições, ok? Entendido? Então, vocês vão colocar 2 frases de cada um, tá bom? Combinado? Bom, então, nós vamos finalizar a nossa aulinha de hoje por aqui. Espero que vocês façam uma boa produção de texto, tá certo? E que vocês possam ter um bom final de semana, né? Finalizamos a nossa aulinha de português dessa semana e nos encontraremos novamente na próxima semana com aulas, né, na segunda-feira,
tá certo? Então, um beijo, um abraço para todos.